Bem-vindo a mais um podcast Universo AF Bragança. Foi e continua a ser, apesar de já ter terminado a carreira, uma das figuras de relevo do futebol no distrito de Bragança. É apelidado de o eterno capitão do Grupo Desportivo de Bragança, pendurou as luvas em 2019, depois de 25 anos a defender a baliza dos Canarinhos. Fora das quatro linhas, continua a acompanhar o Grupo Desportivo de Bragança, o clube do seu coração, como fez tantas vezes questão de referir e continua a dizer, e até tem um troféu com o seu nome. Não precisa de grandes apresentações. Ximena, bem-vindo. Obrigado. Obrigada pela disponibilidade, sempre disponível para contribuir também para trazer estas memórias do futebol. Estamos a gravar este episódio num espaço que tenho a certeza que lhe traz muitas recordações. Qual é a primeira que lhe vai à memória? Bastantes. Vem várias, mas uma que ficou marcada foi uma fotografia que me tirou, eu penso que, não sei se calhar até foi a Susana, não tenho certeza, mas com os seus filhos? Com os meus filhos, um ao colo e o outro aqui às costas. Foi uma fotografia bonita e que aguardo para toda a vida. Pronto, é uma coisa marcante mesmo. Muito bem. Quando olha para este espaço, este é um relevado que você conhece como ninguém. Qual é aquele jogo que lhe traz mais à memória? Bem, eu... Assim, de repente, qual é o jogo mais marcante? Provavelmente contra o Belenenses para a Taça de Portugal. Infelizmente não conseguimos a vitória, mas foi um jogo sem dúvida marcante, porque também joguei, não é? Mas se calhar um momento em que houve um conjunto de situações mais marcantes foi no meu primeiro ano como sénior, contra o Porto, com jogadores que nós só estávamos habituados a ver na televisão, como o Deco, como o Aloísio, Pedro Espinha, entre outros. Era uma altura em que eu era terceiro guarda-redes, pronto, era difícil ser convocado porque também tínhamos uma equipe. Na altura quem eram os outros guarda-redes, só para recordar? Era o Mário Neves e o Zé Luís. E era difícil, claro, era difícil porque tínhamos um plantel recheado de bons jogadores. O mister era na altura o João Eusébio, tínhamos aqui um plantel muito forte e era o meu primeiro ano e marcou-me. Na altura a competir na segunda divisão, se a memória não falha. Sim, segunda divisão, conseguimos a manutenção na última jornada, no último segundo, em Vizela, esse ano, mas essa caminhada na Taça de Portugal foi bonito porque eliminamos, entre outros, o Rio Ave, o Varzim, ambos da segunda liga, aqui em casa, tivemos a sorte também do sorteio, tivemos também a felicidade de calhar aqui em casa com o Porto, e foi marcante porque a cidade viveu aqui uma noite inesquecível, que não tínhamos luz, mas arranjou-se aqui maneira de termos luz, e se não me engano 10 mil pessoas a ver. Foi uma grande noite, sem dúvida. Grande noite. Já que falou no Vizela, eu acho que, se a memória não me está a trair, a sua estreia como sénior foi frente ao Vizela, certo? Foi também nesse jogo, na segunda divisão? Não, esse jogo foi o meu primeiro ano de sénior, como lhe disse, era difícil ser convocado e houve sempre uma equipa muito forte, em que isso também era mais difícil, passado, se não estou em erro, 2 anos. Ainda na segunda divisão ou na terceira? Segunda divisão, com o Mister Amaral. Penso eu que foi no antigo guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Exatamente. Que agora é comentador de futebol. Nesse jogo tive um episódio em que ele, na quarta-feira, chegou ao pé de mim e disse-me: miúdo, tu tens medo de alguma coisa? Eu não sabia que eu ia jogar, né? E eu olhei para ele era ainda alto, grande, e eu disse: não tenho medo de nada, mas eu estava todo outra vez, claro, normal, mas foi ele que fez com que eu me estreasse pelo Grupo Desportivo de Bragança como sénior, num jogo oficial, num jogo fora, em Vizela, em que ganhamos 2-1. Essa paixão pelo futebol, pela baliza e sobretudo pelo Grupo Desportivo de Bragança começou muito cedo, Ximena, que é que lhe incutiu esse gosto pelo futebol e pelo clube também? É assim, eu cedo, eu vejo agora miúdos a começar com 4, 5, 6 anos, não é? Eu só comecei... Na altura começavam mais tarde. Mais tarde, mas tive amigos, colegas meus, e amigos, e agora compadres, não é? Como o meu compadre Tony, que começou logo, se calhar com 5 ou 6. E que jogaram juntos no Guilherme. Jogamos juntos, foi ele que me pôs a alcunha de Ximena. O que é que acontece? Eu comecei praticamente com
12 anos, porque foi no 5º ano, quando passamos para o ciclo, eu morava na aldeia, os 4 anos da primária foi feito na aldeia, e nós ali tínhamos outro tipo de brincadeiras, pronto. Havia também poucos miúdos para jogar futebol, não ligava muito, sou sincero. Depois, quando fomos para o ciclo, aí sim, no final do 5º ano, comecei a ter uma paixão enorme pelo futebol e eu notei ali que adorava jogar futebol, por intermédio de 2 amigos da turma, ou de 2, 3 amigos que gostavam bastante já. E então comecei a querer jogar futebol e inicialmente foi no Mendago, que fui lá, estive lá meio ano, queria jogar à frente, queria jogar na baliza, mas puseram-me a jogar a médio direito, e depois, no ano a seguir, vim para o Bragança, porque os amigos todos estavam cá e outros, são situações dessas que acontecem a todos, e nesse momento eu queria ir para jogar à frente, médio ou médio direito, como costumava dizer, que tinha a Maria que fintava, e eles precisavam do guarda-redes, e o Mr. Pereira, o Mr. Pereirinha, e o Mr. Antas também, mas na altura, no campo do 30, nunca mais me esqueço, ali com umas... O velhinho campo do 30. É verdade. Com umas meias aqui até ao joelho, para tentar, aquilo era verão, e ele começou a dar-lhe uns pontapés e eu lá me safei, e ele disse, pronto, ok, vais ficar aqui como guarda-redes. Pronto, e foi a partir daí que... E nessa altura ainda lhe chamavam Miguel Loureiro, que é o seu nome, sim, certo? Sim. Quando é que surge o Ximena? Pois, eles chamavam, a família era Miguel, na escola era Virgílio, porque é o meu primeiro nome. Virgílio Miguel. Entretanto, nesse ano, nós fomos campeões de iniciados e fomos à Sub-14, ao torneio Lopes da Silva. E nós tínhamos uma canção que lá de uma telenovela qualquer, e íamos no autocarro a cantar essa música e passado uma semana, ouvir também para Bragança, outra vez a cantar a música. Eu, Toninho, na altura era eu, Toninho, Miguelhão, que fomos 4 convocados daqui de Bragança, e o Marco, depois ele deixou mais tarde. Tony, o Miguelhão, faz parte de uma geração muito rica em termos futebolísticos aqui do futebol do Distrito de Bragança. Quer recordar mais alguns colegas dessa altura? Sim, temos grandes valores em que, claro, que alguns não conseguiram depois também prosseguir a carreira como futebolistas. Normalmente para ficar nos séniores era muito difícil. Eu lembro-me que para ficar nos séniores, para um guarda-redes, penso que era mais fácil de ficar no plantel, seria mais difícil de jogar para um guarda-redes, mas para ficar no plantel provavelmente era mais fácil um miúdo que jogasse se calhar a médio ou avançado, jogar um dia mais tarde no Bragança, mas para ficar no plantel como terceiro guarda-redes, foi como aconteceu na altura. E temos aqui vários nomes, o Adriano Gazela, que corria muito, pronto, Tony já disse, o Miguelhão, eu também joguei com, pronto, o Rui Borges também teve cá, no torneio de Lopes da Silva éramos nós. Um torneio marcante para os jovens jogadores, sim, não é, Ximena? Bastante. É um torneio rico em experiências novas, porque nós também estávamos habituados a este tipo de um meio mais pequeno, e depois encontrávamos lá miúdos, nomeadamente das seleções de Lisboa, Porto, Braga, já tinham barba, nós não. Dizíamos sempre que eles tinham mais idade, mas se calhar até não. É assim, o Eduardo também, o Eduardo guarda-redes da seleção. Carvalho, natural de Mirandela. Exatamente. Vários, joguei aqui com um colega, o Edgar, que era central, um jogador, era de Quintanilha, estudou aqui comigo no liceu. Aliás, há uma altura, penso que também na terceira divisão, em que o plantel do Bragança era formado praticamente só por jogadores do distrito. E de Bragança, estou-me a lembrar, o Ximena, o Zé Luís, o próprio Rui Borges também acabou por jogar, o Tony, o Karaté, o Pedrinha, o Rui Gil, que também foi capitão. Mobile. Ou seja, o Marco Mobile era um plantel praticamente formado pela prata da casa. Sim, para além desses, o Carones. Hoje em dia é impossível termos assim uma equipa. Carones, o Espiga, vários. Nós tínhamos na altura aqui o Carlitos,
o Rui Nelson, que já era da casa, o Fernando Silva, que já era da casa, o Lopes da Silva. O próprio Lopes da Silva foi treinador e jogador. E depois tínhamos aqui, se calhar, uma posição que era mais complicada, que era a ponta de lança, e viria sempre um ponta de lança de fora, que era uma posição difícil Mas de durante encontrar. vários anos o Bragança conseguiu manter aquele núcleo duro da equipa de jogadores da terra, não é? Isso também foi importante, até para trazer gente ao estádio, penso eu. Eu acho que foi nessa altura que se começou a formar, entre aspas, uma família aqui, porque eu acho que o futebol foi sempre visto como cada um faça ao seu. Quando estamos dentro de campo temos que puxar todos para o mesmo, quando entramos no balneário cada um faz a sua vida, e claro que havia uma grande diferença, não só aqui como em outros clubes, diferenças de ordenados e assim, e por vezes isso também não era bom. O clube caiu numa realidade diferente em que tinha que toda a gente fazer um esforço enorme para poder aguentar o clube nos campeonatos nacionais. Nós estávamos aqui alguns já há algum tempo, foram buscar outros ao distrital, acolhemos-los de braços abertos, a tentar ajudar, porque havia certas situações que não se estava habituado porque o Bragança não é mais ninguém, mas a comparar com uma equipa da distrital havia algumas regras em que tínhamos que cumprir. Nós tentamos ajudar, eles a nós também. Formou-se aqui um núcleo bastante forte, muito forte, uma família, uma verdadeira família, em que tivemos aqui seguramente 10, 12 anos, que era a prata da casa, vinha mais um reforço ao outro e as coisas andavam para a frente. Claro que e todos os anos ficavam miúdos também da formação. Aliás, o Capelo é um exemplo disso. Exatamente. Chegou muito novo ao plantel sénior. Sim. Depois também foi o Nuno, depois... Mas se calhar são os dois exemplos mais que ainda se mantêm no plantel. O André Guarda também fez parte, mas depois, por outros motivos, até mesmo profissionais, tentou ir para o distrital para poder jogar. O Nelson, o guarda-redes, o Nelson também... vários, pronto, mas formou-se aqui realmente uma verdadeira família, que mesmo o Corunha já foi mais tarde, penso eu. Sim, já veio mais tarde. Mas também, certamente, ele se recorda aqui das pessoas com um carinho, porque isto foi realmente, havia jogadores que vinham de fora, que tinham uma noção diferente não. E que rapidamente se adaptavam ao plantel do Bragança. Sim, vinham com uma ideia de futebol que era normal, pronto, futebol... cada um por si, entre aspas, mas aqui encontraram um calor diferente. Havia a Páscoa, lembro-me na altura a Páscoa, o Tamsir foi para a minha casa, foi se calhar o clube onde é que ele jogou mais tempo, se calhar jogou aqui 3 anos seguidos, jogava sempre meio ano e trocava de clube, vários jogadores, o Osman, pronto, normalmente... se calhar aqueles atletas mesmo que estão muito longe, né? Tanto seja do Senegal, guineenses, estou-me a lembrar também de vários cabo-verdianos, em que nós, vinha o Natal, vinha a Páscoa, a gente acolhia-os de uma forma diferente, em que eles depois começaram a ver o futebol de outra forma e se calhar o sucesso, se calhar não, de certeza que o sucesso que nós tínhamos... uma família. 70% era isso, nós éramos muito unidos e depois também tínhamos a qualidade, trabalhando-a, era tudo mais fácil. Ximena, já falou aí da Taça Portugal com o Porto, em que o estádio estava à pinha, foi uma grande noite de futebol. As participações na Taça Portugal são realmente os jogos mais especiais para um jogador? É um sentimento, há um misto de emoções um bocadinho diferentes num campeonato normal, porque vive-se, é o momento e depois acaba. Podemos estar a viver um sonho e de repente acaba o sonho e fica uma pessoa... realmente, não digo deprimida, mas fica triste quando é eliminado. Mas é uma competição muito especial, em que as equipas teoricamente mais fracas, entre aspas, se agigantam perante os adversários mais fortes e de outras competições. Eu posso lhe dizer que uma das maiores alegrias que eu tive a nível desportivo foi ir eliminar a Naval à Figueira da Foz, onde ninguém esperava, é normal, uma equipa que estava em 4º lugar na altura e nós na 2ª divisão a lutar para não descer. E descemos, esse ano. E foi no ano que penso que tinha feito um grande jogo para a Taça Portugal, frente ao Pico, se não me engano, e que defendeu um penalti ou 2? Nesse ano... Se a memória não me está a falhar. Não foi nesse ano. O Pico foi depois. Eu recordo-me desse jogo. Também, esse jogo foi curioso, porque o árbitro chegou ao pé de mim e disse, olha, tive que marcar penalti.
no último minuto, aos 94, não sei, e ele disse, olha, se defenderes o penalti, vamos todos para o continente. Se não defenderes, olha, temos que ir a prolongamento, ficamos cá para amanhã. E eu sei que ele estava a torcer para eu defender, mas ele não podia fazer nada. Diz ele que ele avisou o jogador que não ia haver recarga, e assim foi, pronto, tive a felicidade de adivinhar o lado, defendi o penalti, e nós conseguimos passar porque era uma equipa teoricamente mais fraca. Andamos de tudo, andamos de autocarro, andamos de avião, de avioneta, de barco, depois... Eu recordo-me que que houve assim muitas peripécias pelo meio. Foi nos Açores, no Pico, e felizmente correu bem, conseguimos passar. Já não me recordo depois a equipa que a gente apanhou, mas o ano do Naval foi quando nós conseguimos ir. E depois receber o Belenenses. Depois ficamos isentos. E depois receber o Belenenses. Depois tivemos o Belenenses. Tivemos uma infelicidade, e eu digo isso, essa infelicidade acompanhou-me ao longo da minha carreira. Não tive aquela estrelinha de calhar contra o Porto, Benfica, Sporting. Sou simpatizante do Porto, mas não quero dizer que seja... Eu sou do Bragança. Eu até costumo brincar em casa que a minha esposa é do Benfica, o meu filho mais velho é do Sporting e o meu filho mais novo é do Porto. E eu não sou igual a ele, sou do Bragança. Pronto. Então isso há sempre uma grande discussão sobre futebol, não é? Exatamente. Com todos os clubes. Exato. E neste caso, pronto, nós conseguimos esse ano realmente jogar com o Belenenses, mas tenho a mágoa de Porto, Benfica, Sporting, nunca termos aquela estrelinha de ir lá jogar ao campo dos grandes, de um dos grandes, até mesmo do Braga, Guimarães. Até porque a taça dá essa oportunidade, claro. Não é? E nós tivemos eu, pelo menos no tempo que joguei, fizemos algumas campanhas, mas eu penso que as campanhas na taça foi a ficar abaixo daquilo que poderíamos fazer e é realmente acho que é bonito, mesmo para as pessoas que acompanham o clube. Pronto, é uma competição diferente. Ximena, é disso que sente mais falta? Do que é que sente mais falta agora que está afastado do futebol? Não foi fácil na altura, não é? Eu pensava que era mais fácil e fiz-me um bocadinho de forte no início, porque depois apanhamos ali o Covid, isto é, as pandemias e isso, e eu até disse, bem, foi bom pelo menos sair na altura certa. E acho que não fiz aquele desmame o luto, por assim dizer. Não, sinceramente, agora consigo reconhecer isso porque sei o que sofri. Mas foi algo... Foi a decisão mais difícil de ter que tomar no futebol? Foi. No futebol e na vida, acho que foi a decisão mais difícil. Quando é que o jogador sente que é fim de ciclo no futebol, que está a chegar o fim da carreira? Sentiu isso? Pronto, eu senti de uma forma diferente, se calhar, de outros atletas. Felizmente eu não tive lesões graves em 25 anos, nunca fui operado e isso foi uma das maiores riquezas que eu ganhei. O que eu costumo dizer é que eu ganhei o dinheiro que ganhei, mas o mais importante foi as amizades que eu fiz. Nunca quis que me recordassem como atleta, mas como pessoa. Isso é o principal. E eu fiz muitas amizades e depois tive a sorte de andar a fugir aí pelo meio dos pingos da chuva nas lesões. Tive algumas, mas nada de outro mundo. E eu sentia-me bem fisicamente para a realidade do que era o clube, para a minha posição, que era guarda-redes. Exatamente. Para tudo aquilo que o meu organismo me dava, eu penso que podia jogar mais 2, 3, 4 anos. Mas já tinha ameaçado antes, que podia estar a terminar a carreira. E eu recordo-me daquele episódio muito engraçado em que os adeptos colocaram uma tarja relativa à sua esposa, em que diziam Catarina deixa jogar o Ximena. Foi um momento muito engraçado, porque já tinha dado a perceber que estaria para deixar, não deixou, mas depois no ano a seguir acabou mesmo por terminar o ciclo, digamos assim. Foi um episódio bonito, porque o reconhecimento a claque, aproveito para mandar um abraço a quem formou esta claque e para todos os simpatizantes do clube, sócios. Foi algo que eu senti um carinho muito especial e emociono-me porque eles mereciam que eu continuasse. Por aquilo que eles me fizeram, por aquilo que eles me pediram, eu merecia que continuasse. Fizeram de tudo. O apelo à sua esposa, tudo. Entregaram lá o baixo assinado para continuar. Mas foi muito engraçado. Eu tinha já na minha mente que eu teria que deixar, e eu era para deixar até 2 anos antes. Só que depois, como nós descemos de divisão, eu voltei com a palavra atrás para ajudar o clube a regressar ao Nacional. Eu nem queria jogar no bom sentido da palavra. Toda a gente quer jogar, mas o principal não era isso. Era
tentar formar aqui uma equipa em que conseguíssemos ganhar o campeonato, a taça e algo mais, e formar aqui uma equipa para poder subir divisão, porque há tanto tempo que o clube não descia, que era importante dar logo uma resposta positiva para a cidade. E foi depois desse último dever cumprido que sentiu que realmente era o fim de ciclo? Pois, eu tinha prometido à minha família que ia deixar, e depois eu ter que voltar atrás uma vez e depois voltar atrás outra vez, acho que não ia ser coerente comigo próprio, com as pessoas, iria estar se calhar a não respeitar aquilo que seria uma decisão consciente. Eu sei que o meu coração dizia-me uma coisa, a cabeça dizia-me outra, mas eu tive que ir pela cabeça, pronto, e tive sorte que na altura que eu tive que decidir, eu lembro que fui de férias antes, e essa semana de férias foi sempre a pensar no mesmo, o que é que vou fazer, o que é que não vou fazer, e eu teria que, como já disse, pela claque, pelas pessoas, eu tinha que continuar, tinha mesmo que continuar, mas eu também queria sair de uma forma bonita, e eu acho que sair de uma forma bonita, reconheceram-me tudo e mais alguma coisa, até demais, e esse troféu é sinónimo do... Eu ia falar precisamente disso, você está eternizado na memória de toda a gente, não é? E vai ficar eternizado nas fotos que o clube tem sobre os jogos, mas criar um troféu com o seu nome. O que é que sente ao ver esse reconhecimento por parte do clube? Um orgulho. Não é qualquer jogador que tenha um troféu com o seu nome. Um orgulho enorme, uma coisa inexplicável. Pronto, eu costumo dizer que esse troféu tem o nome de todos os atletas que representaram o Grupo Desportivo Bragança, todos, seja aqueles que andaram 1 ano, seja aqueles que andaram 10 anos, seja aqueles que andaram 25 como eu, e em especial esse troféu é para aqueles que sempre gostaram de ser guarda-redes e que são guarda-redes, todos os atletas, mas em especial para essa posição, que é uma posição muito bonita no futebol. E claro, isso é um enorme orgulho, é o culminar de uma história bonita em que eu, pensando pelo coração, podia estar mais algum tempo, porque, como tinha dito, sentia-me bem. Alguns jogadores sentem no corpo que já não estão com a capacidade que poderiam estar. Normalmente os guarda-redes têm uma carreira mais longa no futebol. Outros, por lesões que acontecem e o arrastar de algumas situações, são obrigados quase a deixar. E outros por vontade, de dizer assim, vou acordar de manhã ou à tarde, ou o que seja, vou ao treino, e não apetece, a mim não, apetecia-me sempre treinar. Mesmo depois de um dia de trabalho, não é? Sempre. Aquela primeira meia hora, 45 minutos, então aquele treino específico do guarda-redes que não só deitava cá para fora, muitas coisas que aconteciam durante o dia, era algo que eu sentia muito a falta, o pós deixar o futebol. E claro, isso falta muito, e eu acho que é onde é que uma pessoa fica, aquela adrenalina do jogo domingo também, mas o que se sente mais a falta é o convívio. É o convívio. As ditas conversas de balneário, sim, não é? Sim, bastantes e muitas brincadeiras. Por isso que eu vejo agora costumam pôr no Campeonato de Portugal brincadeiras, pá, eu sou o primeiro a aplaudir, porque acho que é isso que fica. Um dia mais tarde vamos nos recordar de situações, pronto, que são situações que levamos para a vida. E uma coisa que me perguntou o senhor há bocadinho, de o que é que nós sentimos a falta e o que é que nós guardamos para, é mesmo esses pequeninos momentos. Claro que nós, se calhar, não sentimos quando vamos deixar. Nós não sabemos qual é. Sentimos que se está a aproximar o dia. Mas na minha situação foi algo programado, não é? Tentar deixar o clube onde estava, porque aconteceu uma descida de divisão, mas há muita gente que se calhar tem que se retirar por outros motivos, ou por uma fatalidade qualquer, de uma lesão grave. Eu, neste caso, tinha as coisas pensadas e tentei mesmo aproveitar ao máximo, e sei o que um jogador pensa nesses momentos, que é aproveitar cada segundo de um treino. Eu lembro-me que trouxe os miúdos a ver um dos últimos treinos que eu fiz, porque eu queria que o meu filho mais novo, eles viram-me jogar, não é? O meu mais velho. Sim, terá mais memórias. O mais novo, se calhar, pergunta mais vezes, por causa de eu ter deixado.
Por um lado é bom porque ele não sentiu algumas sensações que o mais velho sentiu, não é? Porque por vezes eu não estava, e o mais novo pergunta-me, então, eu disse, não te lembras daquele treino que eu fiz? Fui ali ao pé daquele banco, fizemos ali um treino específico com o Mr. Tino, na altura, e o Mr. Antas, manda-lhe um abraço, e aqueles que eu não estou aqui a fazer referência, mando um abraço a toda a gente e peço desculpa àqueles que não... E eu que preenchei naquele treino para mostrar a eles que ainda não estava velho e tal, mas pronto, chegou a altura e queremos aproveitar cada momentinho, por isso que eu digo a muitos, e certeza absoluta que agora os mais velhos, como o Capelo, se recordam das minhas palavras, que aproveitem cada momento, que isto passa muito rápido, muito, muito rápido, e é verdade, as coisas passam, quando a gente vai a ver, olha para trás, já passou. Ximena, para além desse troféu, o clube criou também a Escola de Guarda-Redes com o seu nome. É um projeto que sei que ainda não está a 100% a funcionar, mas que funciona na questão da formação dos guarda-redes do clube. Estamos perante uma boa geração de guarda-redes no Grupo Desportivo de Bragança? Eu penso que sim. Essa escola foi formada na altura porque também o clube tinha que ter alguns pré-requisitos, cumprir com alguns pré-requisitos, e acho que um deles era esse. E a escola, no fundo, pediu-me o nome. E o nome, pronto, era a escola... Mas não escolher o seu nome por acaso? Claro, e foi com todo o gosto e mais um motivo de orgulho. E eu disse que iria apoiar a 100%, não no terreno, porque me iria ocupar algum tempo que eu acho que nunca conseguiria responder da melhor forma, porque eu acho que teria que ser... Eu já disse que uma pessoa tem que se entregar de corpo e alma quando é Exato, assim. Tem sempre essa preocupação de quando está nos projetos de estar a 100%. O meu medo é sempre não corresponder às expectativas de alguém que está a contar comigo, pronto. E nesse aspecto eu disse que eu tento na parte teórica, não na prática, mas na parte teórica, até mesmo falar com grandes nomes que felizmente eu conheço e trazê-los cá, fazer palestras, dar conselhos aos miúdos, acompanhar naquilo que eu pudesse, mas teria que ser de uma forma um bocadinho mais indireta. Na altura depois houve ali também a situação da pandemia, ficou um bocadinho as coisas ali em stand-by, espero que um dia a gente consiga, não é? E era com todo o gosto que eu irei ajudar e continuar, mas lá está, é um motivo de orgulho, e acho, por aquilo que me perguntou do grandes guarda-redes, penso que sim, há vários valores, têm que ser trabalhados. Neste momento também está lá um grande amigo, o Armando, o Rambo, mais conhecido no nome de guerra, mas o Armando é uma pessoa que tem um coração muito, muito grande. As pessoas que o conhecem verdadeiramente sabem o que está ali, e tenho uma mágoa de não poder ter partilhado o balneário com ele como sénior. Partilhamos bons momentos como amigos, e como ele, há outros, não é? Pronto, que a gente leva para a vida, e tenho pena não podermos partilhar o balneário. Pronto, agora se calhar vamos partilhá-lo nos veteranos, porque também já está lá, é diferente. É mais para depois, é mais para a terceira parte, se calhar. Ximena, está visivelmente emocionado, é realmente a grande paixão que tem pelo futebol, pela baliza, mas sobretudo pelo Grupo Desportivo de Bragança. Teríamos muito para contar, porque tem uma carreira de 25 anos de formação e séniores que falam por si, mas estamos quase a terminar esta entrevista e gostava de perguntar se um dia gostava de regressar ao futebol. Se o seu futuro passa por um regresso ao futebol, noutras funções, obviamente. Por exemplo, treinador, vê-se como treinador? Como treinador, eu via-me aqui há uns anos atrás e tirei o primeiro nível como treinador, inscrevi-me no segundo antes de nascer o meu filho mais novo, mas sinceramente, quem tira o curso de treinador tem que depois não olhar para trás, tem que, se aparecer um contrato para o estrangeiro, tem que ir lá para as Arábias, para qualquer sítio, tem que ser. E eu não, sinceramente e felizmente, queria uma estabilidade diferente, e acho que para além do futebol há outras coisas que nós também temos que viver, não é? Especialmente a família, dar o valor que eles merecem, porque sinceramente nós tivemos nestes 25 anos, eu nestes 25 anos
estive ligado ao futebol deu muita coisa, mas também me retirou alguma. E eu queria aproveitar isso tudo, mas como treinador, sinceramente, vai ser muito difícil. Também tive a paixão de ser treinador guarda-redes, mas acho que... Mas gostava de voltar de outras funções? Eu nunca escondi, eu sempre disse que quando eu saí... Sei que nos últimos anos, depois de deixar a baliza e as 4 linhas, que houve alguns contactos por quem se candidatou às eleições para o Ximena integrar a lista, não é? Para regressar. Eu, sinceramente, quando eu deixei, disse sempre que não sabia se era por 1 ano, se era 2, se era meia dúzia de anos. Mas sempre disse que queria regressar. E eu tive aqui um grande amigo, também, o Pedrito Lopes, o Xanana, um amigo que está sempre a apoiar-me e eu nem que fosse nas funções que ele teve aqui na altura, eu gostava porque sei que o clube faz parte da minha vida, foi aqui que eu cresci como pessoa, como que formei, eu formei-me como homem aqui e não escondo isso. Agora, penso que haverá outras funções em que eu poderei ser mais útil. Um cargo diretivo? Sim, poderei... Diretor desportivo? Nunca sei. Diretor desportivo estão bem servidos. Presidente estão bem servidos. Eu aproveito para dar os parabéns a esta direção, não por este ano, porque este ano foi um ano espetacular, que eles fizeram uma campanha, tanto os jogadores como a direção. Um abraço para o presidente, um abraço para o meu compadre, o Tony, que eu já sei que ele, se me falasse ao coração, eu estava a ajudá-lo mais perto, mas ele respeita isso e admiro, porque ele, é verdade, ele respeita isso, porque eu sei que ele também sabe que se me falasse mesmo ao coração não conseguia resistir, mas eles têm feito um trabalho excepcional, não deste ano, desde que eles pagaram no clube. Eles pegaram no clube, não deixaram acabar o clube e eles têm vindo, isto dá muito trabalho. E o trabalho deles vê-se agora nos miúdos que há nas camadas jovens, que são centenas deles, e é o futuro, é esse. Mas um dia pondera regressar ao GTB, Ximena? Não pondero, eu tenho certeza, tenho certeza que sim. Mas quero ter disponibilidade, a disponibilidade e a certeza de que sim, é o momento certo e estarei sempre para ajudar. Eles sabem que eu ajudo indiretamente, mas diretamente haverá esse tempo, essa altura que vai chegar, não tenho dúvida disso, porque acho que é a cidade é a cidade que me viu crescer, é o clube do meu coração, é tudo aqui, isto é difícil de explicar o sentimento. E eu mesmo deixando, depois de 25 anos ligado ao clube, eu mesmo deixando, para mim eu nunca deixei. Nunca. Ximena, muito obrigada pela sua disponibilidade, foi um gosto. Teríamos muito mais para contar, porque eu sei e tem histórias fantásticas do futebol, não vai faltar oportunidade. Muito, muito obrigada, voltaremos a encontrar-nos um dia deste. Quanto ao podcast Universo AF Bragança fica por aqui. Este episódio regressamos no próximo mês com um novo convidado.